Muito bem, hoje, dia 4 de setembro, sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Hoje, o evangelista Lucas nos traz essa disputa entre os fariseus e os mestres da lei e Jesus com relação ao jejum. Devemos lembrar que o jejum é uma prática de piedade muito importante para a nossa vida de fé, uma prática ensinada e exortada pela Igreja. Nós, cristãos católicos, costumamos jejuar especialmente na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa. O tempo da quaresma nos anima, nos exorta também ao jejum, mas também muitos cristãos católicos têm o hábito de jejuar durante o ano, às quartas e às sextas-feiras. O jejum, como uma prática de piedade e de oração, não tem, por assim dizer, um dia próprio, mas existem momentos em nossa vida em que podemos jejuar. Por exemplo, quando alguém de nossa família está enfermo e nós suplicamos por sua saúde, podemos oferecer o sacrifício do jejum pela saúde daquele enfermo. Quando jejuamos, então, nos tempos fortes, nós nos privando do alimento, nos privando de certos prazeres e comodidades, associamos então nossa privação àqueles que estão sempre privados, ou seja, aqueles que não têm o pão na mesa, que não têm onde dormir, que não têm o que comer. Mas o sentido principal do jejum é nos associar a Cristo, na sua dor, na sua paixão, enquanto o esperamos. É isto que o Evangelho de hoje vai nos indicar. Jesus diz aos mestres da lei e aos fariseus: podem jejuar os amigos do noivo enquanto o noivo está presente, ou seja, na presença do noivo, mas dias virão em que o noivo lhe será tirado. Então, eles jejuarão. Este é o tempo da igreja. Jesus voltou para o céu depois de sua ascensão, e de sua paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu. Jesus voltou para o céu e nós aqui caminhamos, como rezamos a Salve Rainha nesse vale de lágrimas, aguardando a sua volta. E então jejuamos para que Ele nos prepare o coração e o espírito na luta contra o mal, contra as seduções do demônio. No deserto ele jejuou enquanto o demônio o tentava. Então, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, jejuamos para fortalecer nosso espírito, para nos unir em oração a Cristo, para nos lembrar dos nossos irmãos e irmãs que passam privações e assim nos fortalecer no combate contra o mal. Porque nós experimentamos a roupa nova da fé em Cristo, o vinho novo, que dá um novo sabor à nossa vida, o vinho da alegria. Ouçamos então o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei e os fariseus disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova e o retalho não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja o vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, os fariseus confrontam Jesus, o acusam seus discípulos. Os discípulos dos fariseus e também os de João fazem jejum
com frequência e orações, enquanto os teus discípulos comem e bebem. O próprio Jesus foi acusado de ser um comilão e beberrão. Então, Jesus lembra aos mestres da lei, aos fariseus, que o jejum não é uma prática ritualista externa. O jejum é uma prática de piedade, que exige não só um jejum do corpo, mas também um jejum do coração com relação às más intenções, às intrigas, com relação à dificuldade de perdoar, ao preconceito. E, portanto, esta prática tem que vir acompanhada de atitudes internas. A prática exterior do jejum, físico, deve vir acompanhadas de práticas internas. O jejum também espiritual, preparando o nosso coração para receber as graças de Deus. E aí Jesus diz uma coisa importante aos fariseus. Podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Ou seja, enquanto o motivo da alegria está presente, em momentos de alegria não se jejua. Então, Jesus está ali e está anunciando a boa nova, está trazendo a alegria de Deus. Este não é o momento de jejum. O momento de jejum é quando o noivo for tirado, quando vier a dor, a tristeza da paixão, da incompreensão humana, do pecado humano. Então, enquanto o noivo está no meio deles, eles não jejuam, mas nos dias em que o noivo for tirado do meio deles, então eles jejuarão. Este é o tempo que nós vivemos, o tempo da igreja, em que também nós, no ritmo das celebrações litúrgicas, principalmente nos tempos fortes, como por exemplo a Quaresma, em que celebramos, em que recordamos piedosamente a ausência de Jesus por causa de sua paixão, morte e ressurreição, especialmente na Semana Santa. E o tempo pascal, em que celebramos a alegria, o retorno, a presença do Senhor, a alegria de sua presença, a luz de sua presença, simbolizada também no Círio Pascal. Para experimentarmos tudo isto, vivermos a nossa fé de maneira intensa, coerente e fiel, sem nos deixar desanimar, sem nos deixar seduzir pelas coisas do mundo e pelo inimigo, nós precisamos acolher aquilo que Jesus nos oferece. Ele nos oferece uma roupa nova. Aliás, a veste branca no rito batismal é um símbolo também forte de estar revestido de Cristo. A roupa nova é a graça de Cristo, a misericórdia, que em sua misericórdia Ele nos concede. Então devemos trajar a veste nova. Assim como naquela passagem do Evangelho em que Jesus diz que ali o dono da festa encontrou alguém que não estava vestido apropriadamente e mandou tirá-lo. Esta veste, então, da graça de Deus, revestidos de Cristo. E depois ele fala do vinho novo, o vinho da nova aliança, seu sangue derramado por nós. E aqui ao final do Evangelho, quando ele diz assim, depois de alguém beber o vinho velho, não quero o vinho novo porque diz o velho é melhor. Isso no sentido de comodismo, de não aceitação. Os fariseus não aceitavam a nova lei, a roupa nova, o vinho novo que Jesus estava oferecendo, porque estavam trancados no seu farisaísmo, no seu comodismo legal da lei, no seu comodismo das suas práticas e preceitos, e por isso se recusavam a aceitar aquilo que Jesus oferecia. Também nos nossos tempos nós podemos estar apegados a algumas práticas e tradições puramente externas, tomando um vinho velho que não nos dá vida nem alegria e recusando o vinho novo que nos dá a verdadeira vida e alegria. Quando dizemos e ouvimos as pessoas dizerem, sempre foi assim. Então essa recusa do novo. Há muitos anos eu faço isso dessa forma. Então, mudar as suas atitudes. Jesus nos convida sempre e o Espírito Santo é dinâmico e a nossa fé também é dinâmica, nos convida sempre à mudança, mudar interiormente, mudar nossos conceitos, nossa maneira de ver o mundo para saborear o vinho novo, trajados com a veste nova. Então, que Deus nos dê a graça de fato de compreendermos essas palavras de Jesus, que nos revistamos de Cristo, que saboreemos o vinho novo que Ele nos dá em cada Eucaristia e que saibamos jejuar na espera do noivo,
Jejuar associando nossas dores às dores de Cristo. Jejuar nos solidarizando também com a dor e o sofrimento dos nossos irmãos. Jejuar nos solidarizando com a fome e a privação também dos nossos irmãos menos favorecidos. E que Deus, pelo nosso jejum, nos dê um coração sempre grato a Ele e sensível, solidário a todos os nossos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos.